Eu costumava fazer imenso babysitting quando tinha entre os 15 e os 18 anos. Eu vivia perto de uma zona relativamente rica e por isso as pessoas eram bastante generosas no que toca a pagamentos e nunca havia pouca procura de babysitters. Por isso, consegui juntar uma quantidade decente de dinheiro. Durante estes anos tomei conta de imensas crianças e claro que algumas delas eram um pouco estranhas, mas este definitivamente ganhou o prémio. Assim que conheci o João, ele pareceu uma criança calada e estranha. Ele já tinha 12 anos, o que para mim já era idade suficiente para ficar em casa sozinho. Mas talvez não durante uma noite, e eles contrataram para lá ficar a passar a noite. Os seus pais avisaram-me que ele por vezes pode ser um pouco estranho e precisar de uma atenção extra. Contudo, eu não precisei de fazer muito. No quarto onde eu iria dormir havia um armário enorme cheio de brinquedos, grande o suficiente para conter uma mesa de Lego com imensas caixas de Lego e outros brinquedos. O João teve lá grande parte do tempo a construir coisas com os Legos. Eu não andei muito de volta dele a espiá-lo ou assim, simplesmente deixei-o à vontade a fazer a sua cena. Mas ouvi-o constantemente a falar. Não a falar enquanto brincava, mas a falar como se tivesse mesmo companhia e estivesse a falar com alguém. Eu assumi que ele podia ter algum tipo de problema e que era isto que os pais me estavam a tentar dizer. A uma certa altura, ele desceu à cozinha para comer alguma coisa, mas depois rapidamente voltou a subir para o seu quarto. Ele não saiu do armário até que eu fui lá acima dizer-lhe que estava na altura dele ir dormir. Eu estava cansado e também queria dormir. Alguns da meia-da-noite eu acordei com barulhos vindos do armário. Barulhos de brinquedos, tipo legos. Sem sequer acender as luzes, eu assumi que o João tinha voltado sem eu perceber. E lá estivesse a brincar. Por isso, chamei por ele e disse para ele voltar para o seu quarto e ir dormir. O som parou. A luz do armário não estava acesa, por isso eu fiquei um pouco confuso em como raio ele poderia estar ali a brincar às escuras. Acabei por me levantar da cama, fui até o armário e acendi a luz. O João não estava ali. Mas como? Voltei para a cama e ignorei o que tinha ouvido. Eu não era uma pessoa paranoica, por isso isto não me iria impedir de simplesmente voltar a adormecer. Eu diria que provavelmente uma hora depois voltei a acordar com uma luz especial no quarto. Era a luz do armário, estava acesa, mas a porta estava fechada. Eu voltei a chamar pelo nome do João. Eu agora estava irritado. Eu conseguia ver formas de pés no fundo da porta do armário e depois ouvi um pequeno riso como se o João se estivesse a meter comigo. Eu agora tinha a certeza que ele ali estava dentro. Eu fui até ao armário e abri a porta de rompante e literalmente caí para trás em horror quando vi que não estava ali ninguém dentro. Onde eu tinha visto a forma de pés, agora não estava nada. Eu senti uma dor no peito devido ao medo com que estava. Eu corri para o quarto do João. Quando lá cheguei, ele estava simplesmente deitado na sua cama a dormir. Eu tranquei a sua porta e deitei-me ali no chão ao lado da sua cama. Só o facto de estar perto de outra pessoa fez-me sentir mais seguro. Eu acabei por adormecer ali no chão. Quando os pais voltaram no dia seguinte, eu decidi ficar calado sobre o que presenciei. Eu digo o que presenciei porque eu sei o que aconteceu. Eu fui pago e fui-me embora. E nunca mais teria de me preocupar com isto. Claro que ainda hoje tenho arrepios na espinha só de pensar nisto. Mas ainda não faço ideia no que acreditar. Eu tinha 15 anos e ainda fazia babysitting, visto que ainda não podia ter um trabalho a sério. Mas esta foi de longe a experiência mais horripilante da minha vida. Eu e este miúdo do qual eu estava a tomar conta, que se chamava Miguel, estávamos a andar um passeio com o seu cão pelo mato por trás de sua casa quando de repente o seu cão parou. Orelhas em alerta apontadas para cima, focinho a olhar em frente super focado e com uma das suas patas da frente no ar. Foi então que o cão começou a ladrar, a puxar, estava completamente enlouquecido. Ele reparou em alguma coisa, de certeza. Nós ficámos nervosos que fosse um urso preto, por isso eu disse ao Miguel para voltarmos para casa. Eu tive dificuldade em puxar o cão na outra direção. Eu olhei para trás para refilar com o cão, quando vi finalmente para onde é que ele estava a ladrar. Por detrás de uma árvore grande, ali estava, um gajo qualquer, parado, simplesmente a olhar para mim. Eu gritei-lhe a perguntar se ele precisava de alguma coisa, e com isto, ele simplesmente se virou e se foi embora. Eu estava genuinamente assustado. O cão acalmou-se, por isso voltar para casa tornou-se mais fácil, pelo menos durante alguns minutos,
até que o cão voltou a enlouquecer e a ladrar para alguma coisa atrás de nós. Eu olhei, mas não conseguia perceber o que era. Mas estava com receio que fosse o mesmo gajo de há bocado e que talvez nos estivesse a seguir. Eu estava bastante tentado em soltar o cão neste gajo, mas isso pareceu-me uma má ideia. Eu não voltei a olhar para trás o resto do caminho de volta para casa, mas o cão não me parou de ladrar e puxar. Eu tentei o meu melhor para correr, ou pelo menos andar depressa. Depois de chegar a casa, estive pelo menos meia hora a confirmar se não tínhamos sido seguidos, verificando as janelas e porta constantemente, até que eventualmente achei que era seguro ir jogar Mario Kart com o Miguel e esquecer o que tinha acontecido. Mas o meu maior pesadelo tornou-se realidade, quando mesmo do lado de fora da janela, que dava para o pátio, ouvi o barulho de um balde a cair. Rapidamente acendi a luz do pátio e consegui ver que o balde, cheio de brinquedos, tinha sido roubado. Isto nunca poderia ter sido feito por um animal pequeno. O cão mais uma vez enlouqueceu e começou a ladrar alguma coisa. Eu pedi ao Miguel que fosse buscar a caçadeira do pai. Talvez não tivesse sido muito inteligente pedir a uma criança de 8 anos para ir buscar uma arma, mas não tive muito tempo para pensar racionalmente. Continuavam-se a ouvir barulhos estranhos vindos de todo o lado fora da casa. Ouviam-se toques nas janelas, os sinos de vento a serem mexidos, coisas a cair, mas eu acabei por conseguir ter um vislumbre dele através de uma das janelas. Ele estava a passar por ela até ter reparado em mim e parou. Eu levantei-lhe a arma para lhe mostrar que estávamos armados, mas ele não fugiu logo. Ficou simplesmente ali, agachado, como algum tipo de criatura a olhar-me diretamente para a alma, até que finalmente foi-se embora para o meio do mato. Eu não dormi muito nessa noite, saltando susto com qualquer estalinho que ouvisse. Uma semana depois eu recebi uma chamada dos pais do Miguel. Eles disseram-me que um homem assustador tem andado a rondar a casa deles através do mato e pediram-me para descrever o homem que eu tinha visto naquela noite. Eu não consegui fazer uma descrição muito pormenorizada, visto que era de noite e não tinha conseguido ver muito bem a sua cara, mas assegurei-lhes que só poderia ser o mesmo homem. Eles praticamente me imploraram para fazer babysitting em mais algumas ocasiões, mas tive que respeitosamente recusá-las. Isto já foi há algum tempo, e não faço ideia de como está esta família hoje, e o que é feito daquele homem que andava a rondar a casa. Isto aconteceu durante um nevão em Valley Stream, no estado de Nova York. Eu estava a receber $250 para tomar conta de um filho, de um casal qualquer que me tinha contratado para que eles pudessem ir passar o fim de semana fora. O seu nome era Mateus, e esta história aconteceu na primeira noite com ele, ou seja, na sexta-feira. O Mateus já estava supostamente a dormir, enquanto eu estava na sala de estar a ver um filme, quando recebi um bater na porta. Olhei para o relógio e já era quase meia-noite. Obviamente não iria abrir a porta. Nem 10 segundos depois eu ouvi o som de 2 ou 3 homens a bater na porta com bastante força e a gritar para que eu a fosse abrir. Eu senti como se o meu coração fosse parar. Eu dei uma espreitadela por entre as persianas e estava ali alguém, logo do outro lado da janela, a olhar diretamente nos meus olhos. Eu caí para trás com o susto e com medo. Depois de não conseguir voltar a pôr de pé, eu corri para o telefone da cozinha para ligar para a polícia. Eles disseram-me que por causa da tempestade de neve iria demorar um bocado até que um polícia cá chegasse. Disseram-me para pegar na criança e me esconder com ela até os agentes chegarem. Eles quiseram que eu ficasse em linha, mas talvez por não estar a pensar com clareza, no calor do momento, eu desliguei. Contudo, até eu correr através da sala de estar para as escadas não tinha ainda reparado que o bater na porta tinha parado. Fui lentamente até à janela para voltar a dar uma espreitadela. Não estava lá ninguém agora. Ouvi o barulho de vidro a ser partido vindo de um dos quartos. Os meus joelhos começaram a fraquejar quando me apercebi que eles tinham acabado de partir uma janela e que estavam prestes a entrar para dentro da casa. Eu tinha de ir rapidamente buscar o Mateus. Eu não podia simplesmente abandoná-lo ali em casa. Claro que quando lá cheguei acima não havia tempo para correr para o andar de baixo outra vez, visto que já tinha começado a ouvir passos e risos vindos de lá de baixo. Eu pus a minha mão na boca do Mateus para que ele não fizesse barulho e escondi-me com ele no seu armário dos brinquedos. Alguns minutos, que mais me pareceram meia hora, passaram, enquanto nós ali estávamos, sentados às escuras dentro do armário. Foi então que o Mateus começou a tremer e a soluçar de choro, quando começámos a ouvir passos na carpete que dava à entrada do seu quarto. Era mais do que uma pessoa. Eles entraram.
Não havia muitos sítios onde nos poderíamos ter escondido neste quarto. Eles rapidamente nos iriam descobrir. Eu literalmente comecei a refletir toda a minha vida. Tinha completamente certezas que iria morrer ali quando de repente ouvimos a sirene da polícia chegar à frente da casa. Foi então que ouvi um dos homens no quarto. Oh, merda. Abri devagarinho a porta do armário assim que ouvi pelo menos 3 pares de passos rapidamente a descer as escadas. Eles não foram muito longe, pois os agentes pouco depois descobriram as pegadas que os homens tinham deixado na neve na direção do nosso pequeno barracão que temos no jardim. Eram 5 homens no total e todos eles foram detidos. Esta história aconteceu num dia em que os meus tios me pediram para vir tomar conta do meu primo e dos seus 4 amigos que tinham vindo dormir à casa dele, para que eles pudessem ir passar a noite fora. O meu tio estava-me a pagar 100 euros para o fazer, quando tudo o que fiz foi praticamente jogar videojogos com rapazes de 10 anos grande parte da noite. Por isso, pensei que teriam sido os 100 euros mais fáceis que alguma vez fiz. Mas tudo mudou para pior quando comecei a ouvir passos vindos do andar de cima. Nós estávamos todos na cava ainda a jogar. 2 das crianças também ouviram o barulho. Eu contei 5 crianças ali comigo no sofá. E tanto o meu tio como a minha tia não eram supostos estar em casa esta noite. Eu engoli a minha pastilha quando reparei que a porta da cave estava toda aberta. Eu disse-lhes para ficarem ali quietos e sem fazer barulho, enquanto eu rapidamente subi as escadas para ir fechar a porta. A porta não tinha um trinco do lado de dentro, apenas do lado de fora. Na cave existia também um quarto que fazia de ginásio, e eu disse-lhes para que se fossem esconder lá. Eu desliguei então a televisão, assim como todas as luzes, e juntei-me a eles no pequeno ginásio. Enquanto estávamos ali às escuras, escondidos, conseguimos ouvir os passos a aproximarem-se da porta da cave e depois, o barulho horrível da porta da cave a se abrir, seguido de passos pesados a descer as escadas, uma por uma. Um dos amigos do meu primo começou a chorar, e eu tive-lhe de dizer para se calar imediatamente. Eu encostei-me à porta do ginásio juntamente com uma cadeira e uns halteres pesados. Eu ouvia enquanto a porta para a sala da caldeira se abria e momentos depois a ser fechada. Gritos de crianças encheram o quarto quando a maçaneta para o ginásio começou a ser virada. Eu empurrei a porta com toda a minha força para a manter fechada. Quem quer que fosse do outro lado rapidamente desistiu, pois ouvi passos apressados a subir as escadas. Eu ouvia os passos mesmo por cima das nossas cabeças enquanto se dirigiam rapidamente para a porta da frente. Isto aconteceu antes de toda a gente ter telemóveis, por isso ligar para alguém não teria sido uma hipótese. Foi então que, ao não ouvir mais barulhos, saí do quarto de treino e fui verificar a casa toda. Reparei que a porta da frente tinha sido deixada completamente aberta e todos os quartos no andar de cima tinham sido completamente destruídos. Não estava mais ninguém em casa, por isso chamei os miúdos para subirem. Algumas coisas tinham sido roubadas, mas desde que ninguém tenha saído magoado, estávamos todos felizes.